Conversando com Deus que eu pretendia estar compartilhando hoje, mudou totalmente. Hoje pela manhã eu estava conversando com Deus e aí Ele falou, vamos mudar a palavrinha de hoje. Eu gostaria que você falasse sobre a Páscoa. Afinal, estamos nesse momento celebrando a Semana da Páscoa. Nós estaremos tendo essa festividade no domingo. E o Senhor falou assim, eu ia até falar, passando pela Semana da Páscoa. O Senhor falou assim, não, utiliza o termo atravessando, travessia. E Páscoa significa o quê? Passagem. Então nós estamos realizando uma travessia, uma passagem. E o Senhor falou claramente comigo que é um tempo, uma semana de escolha. Eu e você temos uma escolha para fazer. E o Senhor está conosco nessa escolha. Ele vai nos fazer passar de um ponto a outro, mudar uma situação de vida para viver outra. Mas para nós vivermos isso, depende de algumas situações. Quando nós pensamos na celebração da Páscoa, na instituição da Páscoa, a referência bíblica está no livro de Êxodo. E o povo, nesse momento, estava escravo lá há 400 anos. Era por propósito de Deus que esse povo estivesse escravo por 400 anos? Não, foi uma escolha deles ficarem lá. Cômodo, né? Aqui tá bom, vamos ficar aqui, né? Tá aconchegantezinho, não vamos sair daqui. Mas de repente, tudo aquilo que sai fora do propósito de Deus, do tempo de Deus, acaba perdendo o próprio propósito de Deus de estarmos numa tal situação. E aí, aquilo que era para ser bênção, né, desobediência vai gerar algumas consequências. E foi o que aconteceu. O povo ficou um tempo a mais do que se devia no Egito, e aí eles acabaram sendo escravos e passando por uma situação muito difícil, de trabalhos pesados, de passar restrição alimentícia, maus tratos. E esse povo chegou no momento que eles queriam mudança de vida. Primeiramente, para ver mudança de vida, eu e você, nós temos que vir à consciência, o desejo que essa mudança aconteça. Enquanto isso, nós não tivermos esse desejo e a consciência e falar, Senhor, muda essa situação na minha vida, querer verdadeiramente, nada vai acontecer. Primeiramente, nós precisamos desejar, esse povo desejou. Eles começaram, então, a clamar. E houve o quê? Precisa também ter arrependimento. É uma semana que nós precisamos ter a consciência das escolhas que nós fizemos erradas, pedir perdão para Deus e entrar num tempo de clamor, de intimidade com Deus, de adoração com o Senhor, para que nós possamos ver o agir de Deus na minha vida e na sua vida, vermos a glória de Deus. Então, vamos lá, tomar a consciência daquilo que nós fizemos de errado, das nossas escolhas erradas, pedir perdão, nos arrependermos e começar a clamar. Vamos clamar e entrar num tempo de intimidade, de adoração com o Senhor, porque o Senhor vai dar estratégia para nos libertar. Foi assim que o Senhor fez. Ele trouxe Moisés para liderar, para representar ele aqui na terra e libertar esse povo do cativeiro lá do Egito. E aí, no momento da celebração da Páscoa, que é a Páscoa verdadeira, o Senhor falou para matar um cordeiro. Isso já faz o quê? Menção de Jesus, porque Jesus, ele é o verdadeiro cordeiro. E quando matou o cordeiro, Jesus falou assim, pega o sangue e passa nos umbrais, ou seja, um pontinho lá em cima, um pontinho nas laterais, um pontinho embaixo. Quando nós verificamos isso, é o quê? Mais uma vez, a simbologia de Jesus, a cruz. E o sangue ali, quando passou o espírito de morte, as pessoas que tinham feito isso foram poupadas da morte. A morte não passou ali. Então, o Senhor quer dizer que aqueles que estão em Cristo, aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor tem livramento, o Senhor tem libertação. E nós vamos nós vamos realizar uma travessia por esses dias. Nós vamos realizar uma passagem de sair de um ponto da nossa vida para ser arremessado para o nosso destino profético, para a nossa promessa. E aqueles que creram, que saíram da zona de conforto, porque alguns resolveram ficar no Egito. E aí, ou seja, sabe aquela situação na minha vida e na sua vida que a gente fala assim, tá ruim, mas tá bom? Tem medo de mudança? Prefere ficar naquilo que tá ruim, mas tá bom? Então, algumas pessoas decidem por isso mesmo. Mas quando a gente decide em não escutar a Deus e crer e não temer naquilo que o Senhor tem, nós vamos entrar na promessa. Agora, as pessoas que ficarem estão renunciando o melhor de Deus. E aí,
a gente tem as consequências. O que faz muitas pessoas não se lançar para crer naquilo que Deus tem? O medo, a falta de fé. O medo faz eu e você enxergar coisas onde não existe. O medo em você cria dúvida, cria angústia. Eu penso naquela passagem onde Pedro e os discípulos estavam no barco e Jesus veio andando sobre as águas e os discípulos temeram, acharam que era um fantasma. Por quê? Por causa do medo. Eles estavam com medo. O medo também nos faz, parece que nos cega ao ponto de não vermos Deus nas situações. E o Senhor está falando, eu sou contigo, não tema, eu que estou dando ordem para que haja essa libertação na tua vida. O que está te aprisionando? Tem situações que às vezes nós nos sentimos presos. Sabe aquela situação que você não tem felicidade, que você está presa nela por algumas conveniências, por alguma situação, devido a algumas escolhas que talvez eu ou você nós tivemos feito no passado? Essas escolhas, chega um momento que dá essa sensação que nós estamos presos a ela, que não tem como ser liberto. Mas é tempo que o Senhor está falando, eu vou te libertar dessa situação. Basta que nós peçamos perdão. Basta que nós possamos crer que nosso Deus tem libertação para mim e para você. E vamos iniciar a nossa travessia, a nossa passagem. Mesmo que nós estejamos passando por uma situação amarga, por uma situação de escassez, por uma situação de falta, nesse momento da travessia, a gente vai ver a glória de Deus, o manifestado poder dele. É um tempo onde nós vamos ver milagre, onde vamos ver libertação, onde nós vamos ver o agir e o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Não temas. Olha, a travessia do deserto, o povo levou 40 anos. Sabe por quê? Pela dureza do coração. Algumas pessoas, o Senhor estava falando comigo que Ele já liberou a promessa, mas sabe por que você não entrou? Ou porque talvez eu não tenha entrado? Pela dureza do meu coração, do seu coração. Porque muitas vezes nós estamos presos nas nossas verdades, nas nossas crenças, naquilo que eu acho correto, que você acha correto e o que Deus acha correto. A gente já parou para perguntar? De repente a sua ótica do que é o correto não é a ótica de Deus. A gente coloca Deus na caixinha. Nós temos até a ousadia, posso dizer, de fazer um trajeto assim, ó, e falar assim, ó, Deus, é esse trajeto aqui que é a minha vida, tá? Sendo que Deus vai falar para você, não, mas era esse que eu tenho. O trajeto do povo mesmo, exato, que era para levar, entre o Egito e Canaã, tem aproximadamente 425 quilômetros. O povo faria mais ou menos esse percurso 30, 40 dias, é a média. Óbvio que Deus deu um caminho diferente para Moisés fazer. Por quê? Um certo caminho ele ia ter que passar na cidade dos inimigos. Um outro seria uma planície, um deserto imenso, o sol ia castigar. Ele foi fazendo um caminho onde Deus foi dando a estratégia para ele. Talvez demoraria um pouquinho mais, mas era o melhor caminho. Né? Só que o que aconteceu? A teimosia, o medo, o coração duro fez com que o povo ficasse andando em círculo. De repente nós estejamos nesse tempo de ficar andando em círculo, mas o Senhor quer também te libertar desse tempo de ficar andando em círculo. Sabe situações que se repetem na tua vida o tempo inteiro? O Senhor quer quebrar com isso, quer te libertar. Mas precisamos ouvir a Deus. É tempo de ouvir Deus, de ver Deus, de intimidade, de adoração, de oração. Um tempo onde o Senhor quer que nós façamos a escolha, que nós possamos escolher viver a promessa dele. A terra prometida pode estar na tua frente e você não está enxergando. Que o Senhor possa nos tirar toda a cegueira espiritual, para que nós possamos ver claramente a terra que o Senhor deu para mim e para você, e nós possamos passar, realizar essa travessia e entrar em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de reflexão, de adoração, de intimidade, para vermos a glória, o poder de Deus, a libertação dele, e que nós possamos fazer escolhas. A escolha é minha e sua de fazer, de entrar na terra prometida, de entrar no destino profético que Deus tem para mim e para você, de entrar no melhor dele. E que a minha oração é que nós façamos a escolha, que nós escolhamos viver o melhor de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração, eu te amo em Cristo Jesus.